Minha sogra organiza um chá de bebê paralelo para escolher o nome, mas depois de tentar sequestrar meu filho, ela vai ter muito tempo para pensar em um nome que rime com. Tudo começou há 2 semanas, quando dei à luz ao meu filho. Meu marido Ron e eu éramos as pessoas mais felizes do mundo, embora todos os pais devam dizer isso. Este fim de semana deveria ser especial. É a cerimônia de nomeação do nosso bebê, um dia que estávamos esperando desde o seu nascimento. Não tínhamos permitido visitas porque, sinceramente, eu estava paranoica com a possibilidade de ele ficar doente. O sistema imunológico de um recém-nascido é muito frágil, e a ideia de ele pegar até mesmo um simples resfriado me aterrorizava. Mas agora que ele tem 2 semanas, finalmente nos sentimos prontos para apresentá-lo ao resto da família. Quando meu marido e eu começamos a convidar as pessoas, incluímos minha sogra na lista, embora, sendo honesta, eu não tivesse muito interesse em convidá-la. Se fosse por mim, ela nem estaria lá. Mas ela é da família do meu marido, e apesar de tudo, sentimos que era o certo a fazer. Veja bem, minha sogra não é uma pessoa fácil de lidar, e como se isso não bastasse, ainda tem o fato de que ela tem um favoritismo descarado pelo meu marido. De todos os seus filhos, meu marido Ron é sem dúvida o favorito dela, e isso não é algo que ela esconda. Ele é o bebezinho especial dela que é perfeito e obviamente a esposa dele não é. Não é só que eu não seja bonita o suficiente, magra, gorda ou o que quer que ela invente naquele dia. Eu não estou no mesmo nível econômico da família dela. Não vou negar que ela tem razão. Meu marido, sendo o homem incrível que é, escolhe me sustentar porque me ama e gosta de cuidar de mim. Mas isso não significa que eu dependa completamente dele. Eu ainda trabalho, ou pelo menos trabalhava antes de ter meu filho. Agora estou de licença maternidade, me adaptando à vida como nova mãe, mas pretendo voltar ao trabalho. Nunca me passou pela cabeça ficar em casa em tempo integral. E isso é algo que incomoda muito a minha sogra. Ela queria que minha família tivesse mais dinheiro para que eu pudesse ser uma esposa tradicional. Ela nunca perde a chance de me dizer isso pela trilionésima vez, embora minha mente já tenha começado a filtrar sua voz como ruído de fundo. Se você conhece uma mulher que fala sobre os valores tradicionais, como as mulheres eram no seu tempo e essas coisas, bem, você já sabe como é minha adorável sogra infernal. Não ajuda o fato de que minhas cunhadas adotaram esse papel, embora eu ache que elas tenham recebido menos críticas da parte dela, porque fui eu quem se casou com o filho favorito. Pelo menos, eu não sou do tipo que se deixa afetar. Prefiro que todo lixo, vindo de um lixo com boca, passe por mim sem me atingir. No fim do dia, meu marido não se importa que eu trabalhe, e ele não concorda com as crenças ultrapassadas da mãe dele. Isso era tudo o que importava. A opinião dela nunca teve impacto real na minha vida. Quando ela começa a falar, eu simplesmente começo a pensar em qualquer coisa mais interessante, como numa máquina que faça sogras desaparecerem, e quando percebo, ela já foi perturbar outra pessoa. Quando minha sogra soube que eu estava grávida, sua atitude mudou, pelo menos temporariamente. A ideia de ser avó a fez esquecer por um momento todos os meus defeitos, e o fato de ser um menino. Você não faz ideia do quanto isso era importante para ela, porque seria o primeiro neto da família. E desde esse momento, ela não parou de se gabar de que finalmente estava conseguindo o que sempre sonhou. Praticamente aplaudiu meu marido, como se ele sozinho tivesse lhe dado o maior presente dos deuses. Eu já tinha tudo planejado para o quarto do bebê. Era uma das coisas em que eu pensava enquanto ela falava. A combinação de cores, a disposição dos móveis, até mesmo as pequenas decorações, eu já vinha pensando nisso há muito tempo. Mas, é claro, minha sogra tinha suas próprias opiniões. Ela insistia que as paredes deviam ser bege e brancas, porque tinha toda uma teoria maluca com capacetes de alumínio de que uma parede brilhante faria o bebê desenvolver autismo. Meu marido e eu já havíamos decidido que seria um amarelo suave, independentemente do gênero do bebê. Não importava o quanto ela insistisse, a decisão estava tomada, e ela não ia pintar daquele jeito, porque literalmente ela não ia pintar. Ela queria que eu fizesse isso, grávida, e ainda na cor que ela escolhesse. Descobriu da pior maneira que o mundo não funciona assim. Ela não tinha uma chave, ou pelo menos achávamos que não tinha. Mas logo descobrimos, e da pior forma. Uma tarde, acordei de um cochilo ao ouvir vozes altas em outro cômodo. Não podia ser meu marido, porque ele estava no trabalho. Ao prestar atenção, percebi que havia uma voz masculina. Entrei em pânico. Meu primeiro instinto foi pegar o celular e pedir ajuda, mas lembrei que o tinha deixado no andar de baixo. Minhas mãos começaram a tremer enquanto minha mente imaginava os piores cenários. Estavam invadindo minha casa. Um estranho tinha entrado. E se fosse algo pior? Tentei controlar a respiração, mas já estava à beira de um ataque de pânico. De repente, ouvi a voz da minha sogra no corredor. Me acalmei por um momento porque era uma voz familiar, mas logo meu coração voltou a acelerar. O que ela estava fazendo ali? Com quem ela estava falando? Lentamente espreitei a cabeça para fora do quarto, tentando não ser vista. Ainda pensava em chamar a polícia. E a vi no quarto do bebê, conversando com um homem estranho. Por um segundo, pensei que ela tivesse levado um homem lá para ter um caso.
Sim, bom, estando grávida, às vezes eu pensava umas coisas meio absurdas me processem. Sem hesitar, entrei e exigi saber que diabos estava acontecendo. Minha sogra respondeu: é que eu odiei a cor amarela do quarto, então contratei um pintor para pintá-lo de branco. Não se preocupe, querida, está tudo sob controle. Como eu disse, ela contratou, não ia fazer o trabalho ela mesma. Ela tinha contratado um pintor para repintar o quarto do meu bebê sem nem ao menos me consultar. Pior ainda, trouxe um completo desconhecido para dentro da minha casa sem me avisar. Eu poderia ter saído do banho completamente nua e os teria encontrado ali. Disse ao pintor, da forma menos amigável possível, que fosse embora. Não é desculpa, mas eu estava furiosa com a minha sogra, então essa foi a única forma que consegui me expressar. Ele hesitou por um momento, olhando para minha sogra, porque era ela quem estava pagando, e isso só me deixou mais irritada. Então, da segunda vez, eu estava brava com ele também. Eu sou a dona desta casa, e eu não pedi por isso. Não importa quem esteja pagando. Felizmente, o homem pegou suas coisas e saiu sem reclamar. Me disse para me acalmar porque com o bebê dentro de mim, não era bom me estressar. E era isso que eu estava fazendo até me acordarem do cochilo. Perguntei como ela tinha entrado, e ela não me respondeu, mas percebi que havia algo na mão dela. Peguei a força e vi que era uma cópia da chave. Bem, uma cópia extra, grátis para nós. Depois disso, eu disse que ela podia sair dali ou eu mesma pintaria de amarelo com a tinta que havia sobrado. Quando chegou o momento do chá de bebê, minha sogra tentou se apropriar novamente do evento. Dessa vez, insistiu em mudar todo o tema para algo que ela gostasse. Além disso, exigiu que eu a deixasse convidar todas as suas amigas para que pudesse exibir seu primeiro neto. Eu disse que depois do último incidente ainda havia dúvida se ela seria convidada, então exigir qualquer coisa estava fora de questão. Ela não gostou da minha resposta, mas você acha que eu me importei? Minha gravidez, meu bebê, meu chá de bebê, e minha proibição de sogras. Esclareço que meu marido também compartilhava esse último ponto. No dia em que finalmente entrei em trabalho de parto, já havia deixado algo muito claro para meu marido. Sob nenhuma circunstância sua mãe poderia estar na sala de parto. As únicas pessoas que eu queria comigo eram ele e minha mãe, sem exceções. Ele concordou, porque depois do incidente com o pintor amante, não havia espaço para outra loucura da minha sogra. Não íamos correr o risco de ela aparecer com seu próprio médico para tirar o bebê do jeito que ela quisesse. Ela ficou furiosa por um tempo, porque era a mãe do meu marido, achava que precisava estar lá, e que era uma falta de respeito absoluta fazer isso com ela. Blá blá blá, ninguém se importou. Felizmente ela não tinha poder de decisão. Meu marido estava completamente do meu lado e já havia informado a equipe do hospital que não a deixassem entrar, não importava o que dissesse. E pelo que soube depois, ela tentou. Apareceu no hospital exigindo que a deixassem passar só para ser colocada para fora. Disse que era minha sogra, que era a mãe do meu marido, e tentou usar o nome dele como sinal de importância. Mas o segurança não podia se importar menos. Não sei no que ele estava pensando enquanto ela falava, mas minha sogra tem esse efeito. Depois que levamos nosso bebê para casa, deixamos bem claro a todos que não aceitaríamos visitas imediatamente. A ideia era que quando chegasse o momento, todos o conheceriam em algum evento organizado por nós. Todos respeitaram nossa decisão, bem, todos que não têm dificuldade em compreender coisas básicas. Minha sogra, é claro, decidiu que essas regras não se aplicavam a ela. E poucos dias depois de termos chegado do hospital, apareceu na nossa porta sem aviso prévio, como se tivesse sido convidada. Meu marido ficou furioso e a confrontou imediatamente. Disse que as instruções eram tão simples que até um caracol poderia ter entendido. Foi então que ela ativou as lágrimas, começou a dramatizar dizendo que éramos cruéis porque essa regra era para o resto da gentalha, mas não para ela. Inclusive argumentou de novo com algum estudo falso que tirou da Universidade dos Palhaços, dizendo que o vínculo entre avó e neto era essencial nos primeiros dias. Eu estava exausta e não tinha paciência nem ânimo para aguentar o teatro dela. Naquele ponto, tudo que eu queria era que ela parasse de fazer cena. Então, contra tudo que meu instinto me dizia, concordei a contragosto em deixá-la ver o bebê, só para que ela se calasse e fosse embora. Dissemos que seriam 5 minutos, e ponto final. Mas no momento em que ela pôs os olhos nele, a primeira coisa que saiu da boca dela foi: "Ai, por que ele tá tão escurinho? Você tem certeza de que esse é seu bebê?" E depois riu, olhando para meu marido como quem esperava que ele fosse cúmplice da piada. Se eu não estivesse tão cansada, teria pulado em cima dela como uma hiena selvagem e rido enquanto arrancava sua pele a dentadas. Meu marido felizmente não ficou calado. Imediatamente a colocou em seu devido lugar. "Isso é nojento. Você está insinuando que seu filho é corno? É claro que esse é meu filho. Como você pode dizer uma coisa dessas? Nosso bebê tem as mesmas covinhas, os mesmos olhos e as mesmas bochechas do pai. Não havia como negar que é filho dele. Mas nem se tratava disso. Ela teve uma oportunidade de fazer as coisas direito e arruinou tudo. Aqui seria o momento ideal para inserirmos um pedido de desculpas da minha sogra, se ela fosse minimamente decente.
mas ela apenas balançou a mão como se nada tivesse acontecido. Ai, relaxem, era só uma brincadeirinha. Vocês precisam se acalmar um pouco. A hiena dentro de mim estava prestes a acordar, e sua pele, ainda que enrugada, começava a cheirar apetitosa. Agora, sobre a cerimônia de nomeação do bebê, a de apresentação, admito que demoramos um pouco para decidir, mas foi porque queríamos conhecer primeiro nosso filho antes de dar a ele um nome definitivo. Essa era justamente a ideia da cerimônia, apresentá-lo oficialmente à família e revelar seu nome. Mas minha sogra disse que queria ser ela a organizar o evento. Meu marido, com toda a paciência do mundo, explicou que já tínhamos feito os planos e enviado os convites, mas que ela poderia organizar o próximo evento familiar se quisesse, desde que não nos envolvesse. Dissemos não bem claro. Escrevemos até um e-mail em tom formal, embora de brincadeira, para recusar a proposta. Achamos que pelo menos isso bastaria para ela deixar o assunto de lado. Mas estávamos muito enganados. Naquela mesma noite, ela fez algo normal para uma sogra que não é nem um pouco normal. Enviou seus próprios convites para uma cerimônia organizada por ela. Teve a audácia de convidar nossos amigos e familiares para sua própria versão da cerimônia, incentivando-os a irem ao evento dela em vez do nosso. Disse que, como matriarca da família, queria começar uma nova tradição familiar, na qual ela seria responsável por nomear cada novo neto. E o mais insano de tudo, afirmou que já havia escolhido o nome do nosso filho. Isso já não era apenas ultrapassar os limites. Era uma desconexão total com a realidade. Por sorte, a maioria das pessoas achou que ela estava completamente pirada. Aos poucos, todos começaram a recusar o convite dela e nos confirmaram que estariam presentes na nossa cerimônia no fim de semana. E claro, isso fez minha sogra explodir de raiva. Ela ficou fora de si porque seu plano fracassou. Queria que cancelássemos nosso evento para que todos fossem obrigados a ir ao dela. Segundo ela, se realmente a respeitássemos, faríamos a coisa certa e a deixaríamos ser a anfitriã da cerimônia. Ela está completamente louca, e talvez até um pouco além disso. Mas eu estaria mentindo se dissesse que estou surpresa. Ela não está mais convidada para o nosso evento, e se depender de nós, que faça sua festinha paralela, desde que não nos incomode. Edição. Agora me digam, quanto acham que eu pegaria se liberasse o ataque da hiena? Será que sairia antes do meu filho ir para a faculdade? Não estou considerando isso de verdade, espero que não pensem isso, mas que bateu uma curiosidade. Isso bateu. Atualização 1. Vi que muitas pessoas estão perguntando qual é a postura do meu marido em relação a tudo isso, então quero esclarecer. Meu marido sim, tem limites muito firmes quando se trata da mãe dele. Ele sempre me apoiou e nunca hesita em enfrentá-la. Mas o problema é que minha sogra é completamente exagerada. Ela não aceita um não como resposta de ninguém, não apenas de nós, e constantemente pressiona, manipula e tenta conseguir o que quer por todos os meios possíveis. Por isso, deixamos de alimentar essa loucura e só lidamos com ela em eventos que não organizamos, tomando todas as precauções necessárias. Se eu sei que ela vai estar em algum lugar, costumo pensar numa lista de assuntos nos quais preciso relaxar. Quando ela fala, é como entrar na zona. É o melhor momento do dia para refletir. E para quem se pergunta se ela se comporta do mesmo jeito com os irmãos do meu marido e seus parceiros, sim, ela se comporta assim, mas não de maneira tão intensa. Como já esclareci, isso é algo que se intensifica conosco. É triste, mas é a verdade. Ela trata seus outros filhos de forma diferente, e eles não precisam lidar nem com metade do drama que enfrentamos. De certo modo, isso é uma espécie de sorte para eles. Porque por um lado, a mãe os ama menos, mas por outro, ainda bem que ela os ama menos. Apesar disso, meu marido tem uma excelente relação com os irmãos. Ele os ama profundamente e tem um vínculo muito forte com eles. Nada do que a mãe faz provoca qualquer afastamento entre eles. Um fator muito importante em tudo isso é que meu sogro faleceu há alguns anos. E desde então ela tem estado sozinha. Mais uma daquelas situações em que você pensa, que má sorte que ele faleceu, ou melhor, que sorte porque escapou a tempo. Minha sogra tem tempo demais livre, e sem uma figura racional que a contenha, sente-se completamente livre para se entregar a esse tipo de drama desnecessário. Não há ninguém que a mande parar. Ninguém no círculo dela que coloque limites. E isso só piora as coisas. Pelo menos, não há ninguém como meu sogro. Porque o que dizemos para ela é praticamente como falar com uma parede amarela. Apesar de tudo isso, vamos seguir em frente com a cerimônia de nomeação do nosso bebê, exatamente como planejamos. É possível que ela tente alguma coisa, sim, é esperado. Mas também é possível que ela leve uma boa surpresa caso decida tentar. Atualização 2. Minha sogra acabou de tentar sequestrar meu bebê, porque é assim que minha sogra é. Hoje foi a cerimônia de nomeação do nosso filho, e foi uma ocasião muito especial para nós. Até aquele momento, apenas minha mãe e minha sogra haviam conhecido o bebê, então essa era a primeira vez que o restante da família o veria. Estavam presentes tanto familiares do meu lado quanto da parte do meu marido, e como era de se esperar, todos ficaram completamente encantados com o nosso pequeno.
Todos se revezavam para pegá-lo no colo, enchendo-o de elogios por ser tão adorável e celebrando conosco esse grande momento. Mas minha sogra, que não havia sido convidada, decidiu que mesmo assim precisava aparecer. Meu marido lhe disse para ir embora, mas alguns familiares insistiram que expulsá-la poderia estragar o clima da festa. Bem, ela estragou do mesmo jeito. Porque no momento em que anunciamos o nome do nosso filho, ela fez questão de deixar claro que não gostava. Teve o descaramento de dizer, sem mais nem menos, que odiava o nome. Afirmou abertamente que o nome que escolhemos era horrível e que queria que a deixássemos dar o nome ao nosso filho. Segundo ela, seu único neto homem merecia um nome mais grandioso e respeitável. Algumas pessoas começaram a dizer para ela se calar. Eu comecei a assobiar para deixar bem claro que a ideia era péssima. O restante da cerimônia ela passou emburrada, como uma criança a quem acabaram de dizer não pela primeira vez. Ficou lá sentada, respondendo com monossílabos, fazendo cara de vítima, agindo como se a tivéssemos ofendido pessoalmente só porque não demos a ela o sabor de picolé que queria. No começo pensei que aquilo seria o pior do dia, mais um de seus dramas dramáticos. Mas eu não fazia ideia do que ela estava prestes a fazer. Mais tarde, meu bebê já estava cansado, então o levei para o quarto para que pudesse dormir um pouco. Como a festa ainda continuava, liguei o monitor do bebê e o deixei por perto para vigiá-lo enquanto ele descansava. Era a primeira vez em semanas que eu realmente podia relaxar, passar um tempo agradável com meu marido, rir com amigos e familiares e simplesmente aproveitar o momento. Passou um tempo e tudo parecia tranquilo, até que de repente, ouvi meu bebê chorar pelo monitor. Meu instinto materno se ativou na hora. Me levantei para subir correndo e ver o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse dar um passo, vi minha sogra descendo as escadas. E ela carregava algo enrolado em um cobertor, apertando contra o peito como se a vida dela dependesse disso. Olhei para ela e seu rosto tinha uma expressão de culpa, quase pânico, como se soubesse perfeitamente que acabará de fazer algo muito, muito errado. Tentou passar por mim rapidamente, sem me olhar, sem dizer uma única palavra. Imediatamente gritei: "É o meu filho que você está carregando aí? Que diabos está fazendo com ele?" Essa mulher havia tirado meu filho do berço, sem avisar ninguém, enquanto ele dormia. E então vi um pezinho saindo por baixo do cobertor. Em vez de responder, ela tentou me evitar e continuar caminhando em direção à porta, como se quisesse sair escondida. Foi então que meu marido apareceu correndo, com o rosto cheio de confusão e preocupação, e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse: "Ouvi nosso filho chorando lá em cima, estava indo ver quando vi sua mãe descendo com ele enrolado nesse cobertor. E a maluca da sua mãe está tentando levá-lo embora." Minha sogra então teve o descaramento de dizer: "Tá bom, vocês me pegaram. Só queria passar um tempo especial com meu neto, ok?" Acordei ele e pensei que podia sair com ele um pouco. Quer dizer, mal me deixaram pegá-lo no colo desde que nasceu. Desculpa. O quê? Meu marido e eu estávamos furiosos. Por que ela estava tirando nosso filho escondida, como se fosse uma ladra? Por que o acordou se ele estava dormindo tranquilamente? Eu disse: "Me devolve o bebê antes que eu arranque seus 2 braços e enfie pelas suas orelhas." Nesse ponto, meu marido já tinha chegado ao limite. "Mãe, isso é loucura. Você precisa nos devolver o nosso filho agora." Mas ela ainda não cedia. Continuava recuando em direção à porta. Não dava para arrancar um recém-nascido à força, eu precisava que ela cooperasse. Algumas pessoas se posicionaram na porta para impedi-la de sair, e eu disse: "Se você não me devolver meu bebê agora mesmo, eu chamo a polícia. E antes disso faço o que eu disse que ia fazer." Ela me olhou e disse: "Você é uma víbora. Você é o motivo de eu e meu filho não sermos mais próximos. Mas quer saber? Eu não vou deixar que me mantenha afastada do meu neto. Talvez da próxima vez eu consiga levá-lo desta casa sem que você perceba. Você não vai estar sempre tão atenta, sabia? Eu sei que todos me falaram sobre as consequências de liberar o ataque da hiena, mas sinceramente não sei que outra reação eu poderia ter diante disso." Ela estava me ameaçando com a possibilidade de tentar levar meu filho de novo. Peguei meu celular tão rápido que nem lembro de ter desbloqueado. Liguei para o 911 na hora. Disse que minha sogra estava tentando sequestrar meu bebê e que precisava de ajuda urgente. No momento em que minha sogra percebeu que eu realmente havia chamado a polícia, sua atitude mudou completamente. De repente já não parecia tão segura de si. Meu marido tirou rapidamente o bebê dos braços dela, garantindo que ele estivesse seguro. Nesse momento todos os presentes estavam horrorizados com o comportamento dela. Minha sogra tentou sair correndo, mas vários familiares a impediram até a chegada da polícia. Ela repetia várias vezes como uma pessoa fora de si: "É meu neto. Só estava saindo um pouco com ele. Isso nem é crime. Tenho todo o direito de levá-lo para onde quiser." Bem, a polícia, junto com os testemunhos das pessoas, não concordaram. Fui ver como estava meu bebê. O pobre estava assustado, confuso, chorando, mas pelo menos seguro. Minha sogra, por outro lado, continuava descontrolada.
Começou a gritar conosco, principalmente comigo, mas também com meu marido, e berrava: "Como você pode trair sua própria mãe assim? Eu te criei e fiz um trabalho melhor do que ela está fazendo com seu filho." Mas antes que meu marido pudesse sequer responder, ouvimos as sirenes do lado de fora. A polícia havia chegado. Minha sogra imediatamente tentou mudar de tática. Virou-se para os policiais com sua melhor atuação de vovozinha inocente e começou a dizer que tudo não passava de um grande mal-entendido, que estávamos exagerando demais ao chamá-los e que aquilo era um desperdício de recursos policiais. Mas meu marido explicou tudo, como ela havia subido escondida, tirado o nosso bebê do berço enquanto ele dormia, o enrolado num cobertor e tentado sair de casa sem avisar ninguém. Depois contei a parte mais assustadora, que ela havia ameaçado tentar levá-lo de novo no futuro. Isso foi tudo que os policiais precisaram ouvir. Viraram-se para minha sogra e informaram que ela estava presa. Ela começou a gritar feito louca, resistindo enquanto colocavam as algemas. "Isso é uma loucura. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a avó. Tenho direitos. Não fiz nada de errado." Eu gritava, depois que minha mãe levou meu filho de volta para o quarto, que o único direito que ela tinha era de permanecer calada. Nem preciso dizer que depois disso, a festa praticamente acabou. Estávamos todos abalados. Ninguém conseguia acreditar no que acabava de acontecer, nem no nível de loucura que minha sogra demonstrou na frente de todo mundo. E neste momento, meu marido e os irmãos dele estão seriamente considerando a possibilidade de submeter sua mãe a uma avaliação de saúde mental assim que ela for liberada sob fiança. Fiança essa que eu não sei quem vai pagar, porque não há ninguém na família disposto a ajudá-la. Atualização 3. Obrigada a todos que tiraram um tempo para me escrever. Meu marido e eu estamos lendo todos os comentários de vocês e realmente agradecemos profundamente o apoio. Depois de conversarmos com calma, decidimos contratar um advogado para solicitar uma ordem de restrição contra minha sogra. Definitivamente não vamos retirar as acusações contra ela, independentemente do seu estado mental, porque acreditamos que isso precisa ter consequências. Também não sabemos se ela está realmente com problemas mentais ou se tudo faz parte do seu teatro para que sintamos pena dela. Mas uma coisa é certa, ela precisa aprender uma lição. Ninguém na família acha que exageramos ao chamar a polícia, já que todos estavam presentes na festa e viram com os próprios olhos como ela se comportou. Meus pais estão muito preocupados comigo, então minha mãe veio ficar comigo por alguns dias. Atualização 4. Minha sogra saiu da cadeia há alguns meses. Alguém pagou a fiança, não sei quem foi e sinceramente nem me importo. A única coisa que nos importava naquele momento era garantir que a ordem de restrição estivesse em vigor. Durante semanas, familiares tanto do meu lado quanto do lado do meu marido se revezaram para ficar comigo e com o bebê, caso minha sogra tentasse alguma coisa novamente. Mas ela não tentou, e isso aconteceu porque, depois de ficar detida por alguns dias, teve uma espécie de colapso nervoso e precisou receber atendimento domiciliar. A princípio, achamos que ela estava exagerando, que era mais uma de suas estratégias para que todos baixássemos a guarda. Mas não foi isso. Ou se for, sua atuação é realmente convincente. Um dos irmãos do meu marido tomou a decisão de interná-la, e desde então, já faz 4 meses que está em uma instituição. Meu marido foi visitá-la e, segundo ele contou, ela estava completamente desconectada da realidade. Ficava olhando pela janela, sem dizer uma única palavra. Se for tudo encenação, e ela conseguiu manter esse nível de atuação por tanto tempo, então ela realmente é boa nisso. Minha teoria é que ela está pensando em um nome, ou que sua própria voz a colocou em um estado de concentração absoluta em Lopin. É tão bom ter minha sogra longe, pelo menos por alguns anos. O juiz que cuida do caso dela, por tentativa de sequestro, aceitou que ela permanecesse internada por enquanto. No entanto, se ela se recuperar milagrosamente, disse que primeiro vai rezar a Deus e depois dará uma sentença de 6 anos de prisão, que é o que corresponde, caso ela realmente não esteja com problemas mentais. Eu, sinceramente, acho que ela tem algum distúrbio mental, mas ainda assim, a cadeia não seria um lugar ruim para ela. História 2. Minha esposa está furiosa porque uma nova funcionária sentou na minha mesa, fez piadinhas do tipo volta pra cama, e todo mundo no trabalho já sabia que ela tinha uma queda por mim. Minha esposa e eu somos casados há 2 anos, juntos há 8. Ela nunca foi do tipo ciumenta, até recentemente, com essa situação. E sinceramente, estou completamente perdido sobre o que fazer. Isso não é nada parecido com ela, e eu não sei como lidar com isso. Comecei um novo trabalho há cerca de 1 ano. É um cargo de gerência e exige bastante recrutamento. Tenho me saído muito bem, montando a equipe necessária para crescer ainda mais na empresa, e estou muito perto de conseguir a promoção pela qual venho lutando. Ganho muito bem fazendo o que faço e consegui proporcionar a mim e a minha esposa uma qualidade de vida muito melhor.
Como resultado, conseguimos finalmente comprar a casa que queríamos, fazer algumas viagens de fim de semana, e eu até a surpreendi com um carro novo no aniversário dela. As coisas estavam indo bem, muito bem, até essa confusão começar. Nosso relacionamento sempre foi sólido. Nos conhecemos numa festa de amigos. Ela derramou a bebida em mim e passou os 20 minutos seguintes pedindo desculpas. Achei ela adorável, toda atrapalhada. Trocamos números e o resto é história. Ela sempre foi super apoiadora da minha carreira. Quando eu estava passando por dificuldades no emprego anterior, foi ela quem me incentivou a arriscar e me candidatar a essa nova vaga. Ela acreditava em mim quando nem eu acreditava. É por isso que toda essa situação é tão frustrante. Ela nunca agiu assim antes. De qualquer forma, uma das minhas recrutas mais recentes é uma mulher jovem. Ela é uma excelente adição à equipe, apresenta ótimos resultados, aprende rápido e, no geral, é divertida de ter por perto no escritório. E sim, ela é muito bonita. Mas eu sou fiel, amo minha esposa e nunca faria nada inapropriado. Nem cogitaria isso. Sinceramente, minha esposa é ainda mais atraente, não que isso importe. A coisa estranha é que minha esposa odeia essa nova funcionária. E eu não estou acostumado com isso da parte dela. Já tive amigas e colegas de trabalho mulheres antes, inclusive muito bonitas, e nunca foi um problema. Mas essa garota, meu Deus! Estamos brigando o tempo todo agora, várias vezes por semana. Minha esposa vive dizendo que tem algo estranho nessa menina e que não confia nela. Sinceramente, eu não vejo nada. A nova garota, vamos chamá-la de NG, é profissional, amigável com todos, e pelo que percebo, é só uma colega normal de trabalho. Uma noite, minha esposa estava olhando meu celular de trabalho, coisa que eu deixo ela fazer, porque não tenho nada a esconder, e viu algumas mensagens entre mim e a NG. Tudo relacionado ao trabalho, agendamento de reuniões, discussão sobre clientes, assuntos normais de escritório. Mas minha esposa ficou incomodada com isso. Começou a questionar por que a NG estava me mandando mensagens às 8 da noite. Eu expliquei que estávamos finalizando uma apresentação para o dia seguinte, mas ela não acreditou. Parece que ela se convenceu de que algo está acontecendo. Uma parte essencial de construir e manter uma equipe motivada é socializar com os membros, algo que é incentivado pelos diretores da empresa, que inclusive cobrem os custos de saídas em grupo. Chamamos esses encontros de noites de integração, e eles ocorrem uma vez por mês. Incentivamos que os funcionários levem seus parceiros também, já que é para ser uma noite divertida. Minha esposa compareceu à maioria dessas noites e geralmente se divertia. Ela se dava bem com todos da equipe. Bem, cerca de 3 semanas atrás, íamos ter uma dessas noites, mas 2 viagens a trabalho estavam acontecendo ao mesmo tempo, então a maior parte da equipe estava fora da cidade. Só estavam na cidade a NG e outro novato, mas ele desistiu em cima da hora porque o filho dele ficou doente, ou algo assim. Normalmente minha esposa iria junto, mas naquele dia ela estava trabalhando. Então acabou que só eu e a NG fomos comer asinhas de frango e tomar uns drinks num bar esportivo perto do escritório. Nem foi ideia minha manter o plano, foi a NG quem sugeriu continuar com a saída mesmo com os outros cancelando. Eu não achei que fosse algo importante. Somos adultos, não adolescentes. É completamente normal colegas de trabalho saírem para comer e beber. Teria feito o mesmo com qualquer outro funcionário homem. Minha esposa ligou dizendo que saiu mais cedo e que podia ir nos encontrar, mas eu resolvi que, como todo mundo tinha cancelado, talvez fosse melhor ela não ir dessa vez, porque a NG era nova na equipe, e eu não queria que ela se sentisse excluída ou desconfortável por ter minha esposa ali, esperando uma vibe de grupo. Achei que minha esposa entenderia, mas não. Ela não gostou nem um pouco. E para piorar tudo, a NG achou que estava sendo engraçada e disse bem alto, volta pra cama enquanto eu falava ao telefone. Era óbvio que ela estava brincando, mas minha esposa ficou furiosa ao ouvir aquilo. Não achei profissional discutir com minha esposa pelo telefone na frente da nova funcionária, então encurtei a ligação dizendo que precisava desligar. Minha intenção era resolver tudo depois. Aliás, falei com a NG na hora e disse que aquela piada não tinha graça nenhuma e era completamente inapropriada. Pedi que, dali em diante, ela se comportasse com um padrão mais profissional, especialmente ao lidar com qualquer pessoa ligada à nossa empresa. Ela pareceu entender e pediu desculpas, dizendo que só estava tentando ser engraçada. Terminamos nossas bebidas e fui embora. A NG queria ir a outro bar ali perto, mas eu disse que precisava ir para casa resolver as coisas com minha esposa.
A NG ainda comentou algo como alguém está encrencado, mas eu ignorei. Apenas paguei a conta e fui embora. Bom, minha esposa não deixou barato. Quando cheguei em casa, ela ficou uma hora inteira discutindo comigo. Por que eu não quis que ela fosse? Por que eu estava sozinho com aquela mulher? Por que uma funcionária faria piada sobre estar na cama comigo? E por aí foi. Eventualmente, no meio da bronca, eu disse algo como ela nem é atraente, você não tem com o que se preocupar, eu só amo você. Mas minha esposa disse que eu estava mentindo, o que só piorou a situação. Ela ainda estava brava, mas se acalmou um pouco, ou pelo menos parecia. Achei que tínhamos superado. Durante a semana seguinte, nada aconteceu. As coisas pareciam voltar ao normal. Fiquei atento para não mencionar a NG perto da minha esposa. A NG também estava comportada no trabalho, sem piadas ou atitudes fora do tom. Mas então, na semana seguinte, eu estava conversando com algumas pessoas no meu escritório, de maneira relativamente informal. Basicamente, chamei minha equipe para entrar por um minuto para discutirmos algo sobre os números do trimestre. Meu escritório não é muito grande, só tenho 2 cadeiras além da minha. Então, essas já estavam ocupadas. 2 pessoas estavam sentadas em uma prateleira baixa nos fundos, algumas encostadas nas paredes, etc. É um escritório pequeno, mas a gente se vira. Havia cerca de 7 pessoas espremidas ali dentro. A NG entrou por último, olhou em volta e se sentou na borda da minha mesa, no lado mais afastado de mim. Fizemos nossa reunião, todo mundo saiu, mas a NG ficou. Ela tinha uma dúvida sobre o que eu havia dito a respeito da estrutura de comissões. Naturalmente, ela se virou mais na minha direção enquanto falava comigo, uma linguagem corporal completamente normal de uma conversa, nada inapropriado. Foi nesse exato momento que minha esposa entrou, trazendo meu carregador de celular e um Starbucks. E tudo que ela viu foi a NG sentada na minha mesa, inclinada em minha direção, conversando comigo. Nunca vi minha esposa agir daquele jeito. Foi constrangedor. Ela colocou as coisas na superfície mais próxima e saiu sem dizer uma palavra. Bom, eu não ia sair correndo atrás dela, isso pareceria estranho para minha equipe. Então terminei de falar com a NG, e depois tentei ligar para minha esposa, que não atendeu. Vale mencionar que, de vez em quando, minha esposa passa no escritório para me levar almoço, café ou algo do tipo, não é incomum ela aparecer. A parte estranha foi a reação dela. Ela nunca simplesmente saiu daquele jeito antes. Quando cheguei em casa mais tarde, ela estava no chuveiro chorando. Que porra é essa? Entrei no banheiro, puxei a cortina e ela estava literalmente sentada na banheira, com os joelhos no peito, chorando sob o chuveiro. Aquilo era ridículo. Fiquei puto e saí. Liguei para alguns amigos do trabalho e fui até um bar para espairecer um pouco. E, como se não bastasse, olha só a sorte, a NG apareceu lá com eles. 2 dos caras que eu chamei já estavam com ela num happy hour, e ela estava super arrumada, maquiagem completa, vestido bonito. Eu nem sabia que ela estaria lá. Se soubesse, provavelmente não teria ido, considerando a situação com minha esposa. A NG tirou uma selfie em grupo e postou no Facebook. E adivinha só? Claro, minha esposa viu. Somos todos amigos no Facebook por causa dos eventos da equipe e tudo mais. Minha esposa comentou, bom ver que você está se divertindo tanto, com aquele tom sarcástico. E a NG respondeu, ele está em boas mãos. Eu sei que isso soa com duplo sentido, mas ela jurou que não era. Conversei com a NG no dia seguinte, e ela realmente disse que só estava tentando tranquilizar, tipo, não se preocupe, ele está bem, e nem pensou que poderia ser mal interpretado. Eu acredito nela. Aquela noite no bar nem foi divertida. Eu estava estressado o tempo todo por causa da minha esposa. Bebi 2 cervejas no máximo e fui embora. Mas quando cheguei em casa, minha esposa já estava dormindo, ou fingindo que estava. Dormi no sofá só para evitar outra briga. No dia seguinte, cheguei do trabalho e minha esposa estava chorando de novo. Disse que eu estava sendo intencionalmente ignorante, que era óbvio que aquela garota gostava de mim e estava criando problemas, e que eu estava me recusando a ver isso. Ou que eu achava que ela, minha esposa, era burra. Perguntou se podia ver meu celular. Depois chorou ainda mais, dizendo que eu obviamente estava escondendo alguma coisa, especialmente porque menti ao dizer que a NG não era atraente. E nos últimos 2 dias, tudo o que recebi foi o tratamento do silêncio. O famoso gelo. É o pior. Ela anda pela casa me ignorando completamente.
Se tento falar com ela, ela simplesmente se afasta. Agora está dormindo no quarto de hóspedes. Tentei pedir desculpas, mesmo sem achar que fiz algo errado, mas ela nem me ouve. Que porra! Eu não fiz nada de errado, e a NG é uma boa funcionária. Não posso simplesmente demitir alguém só para agradar minha esposa. Tipo, o que ela quer que eu faça? Ninguém fez nada errado. Não entendo qual é o grande problema. Isso já está afetando meu trabalho também. Estou distraído e estressado o tempo todo. Quase perdi um cliente importante ontem porque não conseguia me concentrar durante a ligação. Meu chefe percebeu que algo estava errado e perguntou se estava tudo bem. Só disse que era coisa pessoal. Não quero levar esse drama todo para o trabalho. Um amigo meu disse que minha esposa está sendo insegura e que eu deveria apenas esperar passar. Meu irmão acha que eu deveria simplesmente demitir a NG para manter a paz. Meu pai diz que sou um idiota por não ver o que está bem na minha frente. Eu não sei em quem confiar. Então, Reddit, estou aqui. O que eu devo fazer? Atualização 1. Ok. Ok, pessoal, está claro. Vocês todos acham que, na melhor das hipóteses, eu sou a pessoa mais estúpida do planeta, e na pior, algum tipo de monstro. Não consigo acreditar que isso viralizou. RIP minha caixa de entrada. Não tem como eu responder todos os comentários, mas quero esclarecer algumas coisas. Primeiramente, eu nunca dormiria com a NG. E sim, eu consigo reconhecer que ela é fisicamente atraente pelos padrões gerais, mas eu não sinto atração por ela, especialmente depois de todo o maldito drama que a simples existência dela tem causado na minha vida. Nunca quis insinuar que eu estava interessado nela. Eu não sou cego, sei quando alguém é bonito, mas isso não significa que eu queira transar com essa pessoa. Para todos vocês que disseram que eu deveria ter deixado minha esposa ir ao jantar, estão perdendo o ponto. O objetivo desses encontros da equipe é fortalecer os laços do time. Cônjuges são permitidos, mas eu achei que minha esposa estaria cansada, e eu nem planejava ficar muito tempo com a NG. E sim, o comentário "volta pra cama" foi inapropriado, eu tratei disso imediatamente. O que mais vocês queriam que eu fizesse? Demitir ela na hora por uma piada ruim? Isso seria uma reação completamente desproporcional. Para quem perguntou sobre o comportamento da NG? Sim, ela é amigável, talvez até demais, mas ela é assim com todo mundo, não só comigo. Ela brinca com toda a equipe, está tentando se enturmar. Já vi ela sentar na mesa de outras pessoas também, não é como se estivesse me dando atenção exclusiva. Em segundo lugar, eu não sou um marido ruim. Tivemos 8 anos maravilhosos juntos e passamos por coisas bem difíceis. E sempre saímos mais fortes. Enfrentamos o câncer da mãe da minha esposa, hoje ela está bem, desemprego, um aborto espontâneo, que foi doloroso para nós dois, e até tivemos que morar com meus pais por um tempo enquanto economizávamos para comprar nosso primeiro imóvel. Passamos por muita coisa. Eu só nunca estive numa situação como essa antes. Sou um cara de aparência mediana, na verdade minha esposa é muito bonita. E, normalmente, seria eu quem teria inseguranças, mas nunca joguei isso sobre ela como um problema. Terceiro. Estou disposto a admitir que talvez alguns de vocês estejam certos sobre o que está acontecendo. Se é tão óbvio para tanta gente, inclusive para minha esposa, eu não sou arrogante a ponto de dizer que todos vocês estão errados e só eu estou certo. Afinal de contas, eu fiz essa postagem por um motivo. Talvez a NG esteja interessada em mim, eu não sei. Muitos de vocês disseram que eu estou sendo ingênuo. Talvez ela esteja flertando comigo e eu só não perceba, porque não estou acostumado com esse tipo de atenção. Voltei a pensar em algumas interações com a NG que nem mencionei no post original. Teve uma vez em que ela me pediu ajuda para mover umas caixas na sala de armazenamento, talvez nem fosse necessário. Também teve uma vez em que ela elogiou meu novo corte de cabelo e tocou no meu braço enquanto falava. Isso é flerte? Sinceramente, eu não sei. Sou péssimo para identificar esses sinais. Por fim, ainda não sei como proceder. A gente não tem um setor de RH, porque ainda somos um escritório pequeno. Basicamente somos eu, meu chefe e mais 2 pessoas no mesmo nível, divididos entre gerenciamento e vendas. Aliás, acho que devia ter mencionado isso antes. Do jeito que vocês estão falando, estou até assustado com a possibilidade disso tudo virar contra mim, se a NG quiser ser vingativa ou algo assim. Eu não fiz nada inapropriado, mas sou superior a ela e,
considerando quanto aparentemente caguei tudo. Como minha esposa reagiria se a NG decidisse fazer alguma alegação contra mim? Se eu demitir ela agora, sem motivo formal, isso pode acabar voltando contra mim. Se eu disser ao meu chefe o motivo real pelo qual quero que ela saia, vou parecer pouco profissional. Se eu apenas a transferir, ela ainda pode causar problemas. Estou realmente preso aqui. Quero consertar as coisas com a minha esposa, mas também não quero arriscar minha carreira. Todo mundo está dizendo que eu preciso escolher entre meu casamento e essa funcionária. Eu entendo, mas não é tão simples assim. Essa é a minha carreira, trabalhei duro para chegar até aqui. Se eu demitir a NG sem justificativa clara, posso ser prejudicado. Se deixar minha esposa decidir com quem posso ou não trabalhar, estarei criando um precedente perigoso, e isso também não me parece saudável. Hoje à noite, vou tentar conversar com minha esposa de novo. Talvez eu consiga acalmá-la e a gente possa discutir tudo isso com calma. Atualizo vocês caso tenha alguma novidade. Atualização 2. Bem, estive conversando com minha esposa, de forma intermitente, o dia todo desde que fiz a postagem. Tenho repetido alguns dos sentimentos de vocês e pedido desculpas, tentando demonstrar empatia, mas ela realmente não está muito interessada em nada do que tenho a dizer. Ainda assim, ela está falando comigo. Então acho que isso já é alguma coisa, pelo menos o tratamento do silêncio acabou. Dei à NG uma tarefa que exige que ela fique fora do escritório nos próximos dias, atuando em campo sob a supervisão de outra pessoa. Então, nós não deveremos ter contato enquanto tudo isso estiver sendo resolvido. Eu realmente não queria ter que vê-la enquanto tento entender o que fazer a seguir. Também conversei com um dos meus colegas de trabalho, um cara que está na empresa há mais tempo do que eu. Perguntei o que ele achava da NG, tentando ser casual. Ele me olhou com uma cara estranha e disse, cara, ela tem uma queda por você. Todo mundo vê isso. Aquilo foi um verdadeiro alerta. Se todo mundo consegue ver, por que eu não via? Falei brevemente com meu chefe também. Não dei todos os detalhes, só disse que estava começando a ter preocupações com o profissionalismo da NG. Ele pareceu receptivo e disse que poderíamos conversar mais a fundo amanhã. Isso me fez sentir um pouco melhor quanto à possibilidade de lidar com essa situação sem destruir completamente minha carreira. Foi tão bom quanto poderia ter sido, dadas as circunstâncias. Quando cheguei em casa, expliquei que realmente não estava entendendo a gravidade de tudo aquilo antes, mas que agora eu entendo. Mostrei a ela essa postagem. Pedi desculpas e disse que estava disposto a fazer o que fosse necessário para consertar tudo. Reafirmei, várias e várias vezes, que nunca traí. Ela não sabe se acredita em mim quanto à traição, ou se acredita que realmente entendi o que fiz de errado, mas de qualquer forma, ela está profundamente magoada. Depois de muita conversa, lágrimas e eu praticamente implorando, ela me disse o que quer de mim, espaço. Quer que eu me mude por um tempo. E não tem prazo para eu voltar. Isso dói, mas eu entendo. Ela diz que precisa de tempo para pensar sem eu por perto tentando convencê-la de que está tudo bem. Ela também quer terapia para os dois, tanto em casal quanto individualmente. Disse que esse incidente não é a primeira vez que eu falho em ver as coisas do ponto de vista dela e acabo a magoando por isso. E mais, ela sente que precisa de ajuda para voltar a confiar em mim. Estou disposto a fazer isso, se for ajudar. Ela mencionou algo sobre minha inteligência emocional precisar de melhorias, seja lá o que isso signifique. Assim como muitos de vocês, ela acredita que, para colocar de forma suave, a NG precisa sumir da nossa vida. E quer que eu diga a NG o motivo, e quer ouvir a conversa de algum jeito. Eu sinceramente não sei como fazer isso. Sinto que isso ultrapassa uma linha profissional, esteja eu disposto ou não. Disse a ela que vou conversar com meu chefe sobre as opções para demitir a NG, mas que não me sinto confortável em deixá-la ouvir essa conversa. Ela não reagiu bem a isso. Por fim, ela disse que não sabe o que vai acontecer conosco, mesmo que eu faça todas essas coisas. Ela chorou muito, o que não é surpresa. Me sinto péssimo, assustado e, sinceramente, muito idiota. Amo minha esposa. Não tenho demonstrado isso muito bem ultimamente, agora percebo isso. Mas eu realmente não quero perdê-la. Ela também trouxe à tona outras situações em que sentiu que eu ignorava os sentimentos dela. Aparentemente, faço isso com frequência, e não percebia. Teve uma vez, no ano passado, em que ela ficou chateada com algo que a irmã dela disse, e eu falei que ela estava exagerando, ela ainda não esqueceu isso. Teve outra ocasião, quando ela queria redecorar a sala, e eu descartei as ideias dela sem nem considerar.
Na época, não achei que fossem coisas importantes, mas claramente foram para ela. Amanhã vou conversar com meu chefe sobre como lidar com isso, seja demitindo a NG, transferindo, ou algo assim. Minha esposa quer que ela seja demitida, ponto final. Vou ver o que posso fazer. Agora estou num motel. Conversei com meu pai, e ele basicamente me disse que sou um idiota e que deveria fazer o que for preciso para resolver isso. Meus pais gostam muito da minha esposa. Minha mãe inclusive me ligou para gritar comigo também, o que foi ótimo. Uma coisa que está me incomodando é que a NG me mandou uma mensagem ontem à noite, perguntando por que eu tinha repassado a tarefa dela para outra pessoa. Não respondi. Depois ela mandou outra mensagem perguntando se estava tudo bem e dizendo que devíamos conversar sobre o que está acontecendo. Ainda não respondi. Não sei o que dizer para ela. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Eu não fazia ideia de que isso tinha ficado tão sério. Só Deus sabe até onde isso teria ido se eu não tivesse acordado agora. Atualizo vocês de novo depois que conversar com meu chefe. Atualização 3. Tive a reunião com meu chefe esta manhã. Correu melhor do que eu esperava. Contei a ele toda a situação, como a NG vinha tendo comportamentos inapropriados, como isso estava causando problemas em casa, tudo. Surpreendentemente, ele foi compreensivo. Disse que ele mesmo já tinha notado alguns comportamentos preocupantes por parte da NG, mas que não quis tirar conclusões precipitadas. Aparentemente, ela também tem sido bem flertante com alguns clientes, o que não é nada bom para os negócios. Concordamos que a melhor solução seria dispensá-la. Como ela ainda estava no período probatório, não precisaríamos fornecer um motivo detalhado. Ele sugeriu gravarmos a reunião de demissão como medida de proteção legal, eu concordei. Minha esposa ficou satisfeita quando contei isso a ela e pediu para ouvir a gravação depois. Eu disse que sim, esperando que isso ajudasse a reconstruir a confiança entre nós. NG continuou me mandando mensagens ao longo do dia. Podemos conversar. Você está bravo comigo? Fiz algo errado. Não respondi nenhuma delas. Meu chefe disse que seria melhor termos a conversa pessoalmente, com ele presente. Passei mais uma noite no motel. É um lugar deprimente, paredes finas, cama desconfortável, manchas esquisitas no carpete. Consegui ouvir o casal do quarto ao lado brigando quase a noite inteira. Irônico, considerando a minha situação. Quase não dormi. Atualização final. Demorei para responder, eu sei, mas foi um dia. Muita coisa aconteceu desde a última vez que atualizei. NG aceitou a demissão de forma, digamos, razoável. Negou fortemente que tivesse intenção de ser inapropriada. Também demonstrou certo ressentimento, dizendo que era injusto, já que outras pessoas no escritório também faziam piadas. Meu chefe interveio nesse momento para dizer que ninguém fazia piadas daquele tipo, e que eu já tinha avisado a ela uma vez sobre esse comportamento. Mais uma vez, ela negou que o comentário "ele está em boas mãos" tenha tido qualquer conotação, disse que foi um erro inocente. Meu chefe insistiu, dizendo que como ela ainda estava em período probatório, ele tinha o direito de demiti-la sem justificativa, e que simplesmente não achava que ela era adequada para a equipe. Então ele passou a bola para mim e perguntou se eu concordava. Eu disse que sim. Estávamos em concordância. A reunião toda foi tensa e constrangedora. Ela ficava me olhando como se esperasse que eu a defendesse. Em um momento, ela perguntou: "Isso é por causa dos problemas de ciúmes da sua esposa?" Aquilo me irritou profundamente. Eu disse que se tratava do comportamento não profissional dela, e não da minha esposa. Meu chefe me apoiou. Ela apenas deu de ombros e disse: "Bom, não sei o que dizer, então, adeus, eu acho." E enquanto recolhia suas coisas, soltou uma última alfinetada. "Só nos seus sonhos eu me interessaria por você." Minha esposa ouviu a gravação. Não acho que foi o que ela queria ouvir. Ela pareceu decepcionada. Acho que queria que eu tivesse sido mais duro com a NG. E, quer saber, talvez eu devesse mesmo. Mas meu chefe estava envolvido, e nós estávamos tentando demitir a NG sem causar danos à empresa. De qualquer forma, minha esposa ficou feliz que a NG foi embora. Mas aí ela começou a agir meio estranha. Fiquei confuso, porque achei que era isso que ela queria. Ela acabou chorando e basicamente disse que ainda estava com medo de eu encontrar com a NG, especialmente agora que eu estava num hotel. Ela não sabe o que pensar mais. Comigo fora de casa, ela precisa confiar em mim,
mas no momento, ela não confia. Sinceramente, fiquei confuso com essa reação. Fiz tudo o que ela pediu. Dei espaço, a NG foi embora, o que mais ela queria? Perguntei isso, e ela chorou ainda mais. Disse algo como, eu não devia ter que te explicar porque estou chateada. Até agora não entendi direito. Ela queria que eu fosse mais agressivo com a NG? Queria que eu admitisse algo que não fiz? Estou perdido. Então só disse que não havia nada com o que se preocupar, como se isso adiantasse alguma coisa. Disse que, se ela quisesse, eu poderia ficar em casa, no quarto de hóspedes, talvez. Mas isso também não foi bem recebido. Ela não quer que eu esteja lá agora. Então, simplesmente admiti que não sabia mais o que fazer. Ela respondeu que ela também não sabe o que quer. No fim, liguei para meus pais e perguntei se podia ficar com eles um tempo. Eles disseram que sim. Minha esposa gostou mais dessa ideia, acho que porque assim eu estaria supervisionado. Tentei não me ofender com isso, porque sei que estou errado nessa história e só preciso aceitar. Enquanto estávamos sentados no sofá, conversando e vendo ela chorar, ela me pediu para apenas abraçá-la. Eu já tinha tentado antes, mas ela me afastou. Dessa vez, abracei. Acabamos nos beijando, e enfim, o resto vocês podem imaginar. Mas pouco depois, fui expulso de novo, para fazer as malas no motel e ir para a casa dos meus pais. Ela disse que ainda me ama, claro, mas que ainda está magoada, com raiva e cheia de dúvidas, independentemente do que aconteceu naquela noite. Ver o quanto ela está ferida e o quanto estou com medo de perdê-la. Está realmente me fazendo entender o quanto tenho sido um merda ultimamente. E não só nessa situação. Ela tem sido extremamente paciente comigo. E eu só tenho falhado. Reli minha postagem original, e sinceramente fiquei envergonhado com o quanto fui egoísta. Esses dias na casa dos meus pais têm sido esquisitos. Meu pai fica me lançando olhares de decepção. Minha mãe vive tentando me dar conselhos de casamento que eu não pedi. Me sinto como um adolescente de novo, e não de um jeito bom. Mas pelo menos estou economizando com aquele motel horrível. O clima no trabalho também está estranho. Todo mundo sabe que a NG foi embora, e acho que todos suspeitam o motivo. Ninguém disse nada diretamente, mas já percebi alguns olhares com segundas intenções. Ontem, dei uma olhada nas redes sociais da NG, eu sei que não deveria. E ela já atualizou o LinkedIn com um novo emprego. Rápido. Pelo menos não preciso me preocupar em encontrá-la de novo. Temos nossa primeira sessão de terapia de casal marcada para a semana que vem. Não sei se isso vai dar certo, mas estou tentando. Espero que ela não desista de mim. Minha esposa disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Essa situação mostrou para ela que eu não priorizo os sentimentos dela acima da conveniência dos outros, e isso foi o que mais a magoou. Nunca tinha pensado dessa forma. Sempre achei que estava sendo justo e razoável. Mas talvez eu estivesse apenas sendo egoísta. Para quem está se perguntando onde estamos agora? Ainda estamos nesse limbo estranho. Eu na casa dos meus pais. Ela na nossa casa. Trocamos mensagens ao longo do dia, principalmente sobre coisas práticas como contas e afazeres. Tivemos um jantar juntos, foi estranho e desconfortável. Ela diz que ainda precisa de mais tempo. E estou tentando dar isso a ela. Alguém já passou por algo assim? Algum conselho sobre o que devo fazer a seguir?